Ficar carão na tela, hein? Então, pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos aqui novamente, né? Mais uma live aí do Projeto Lizar. Aqui agradecendo aqui, né? Com muito gosto, com muito prazer, a Alice, que está conosco aqui hoje, né? Trazendo a expertise que ela tem aí acumulada nessa caminhada aí de sprints, né? Upcycling e diversos outros projetos que ela está envolvida, como o Google Inoveiro, né? E outros projetos que ela também está envolvida. Eu vou deixar as apresentações por conta da própria Alice, né? Mas rapidamente vou falar um pouco do projeto Lizar. O projeto Lizar, ele nasce. O projeto Lizar, ele nasce, né, da ideia de se trazer inovação sem precisar criar alguma coisa, né? Então, acho que vai ter um pouco aí na linha da fala da Alice hoje, que se fala muito de inovação, mas se fala em inovação se criando algo, né? Vou criar um aplicativo, vou criar isso, vou criar aquilo, e toda inovação ela gira em se criar alguma coisa nova. E a gente já criou muita coisa. O mundo ele está repleto de coisas legais, coisas assim que a gente não conseguiu às vezes usufruir dela, sei lá, um quarto do potencial que tem essa tecnologia, essa solução, ou seja lá o que for. E a gente está pensando sempre em criar novas coisas. E o projeto Lizar, na realidade, ele vem para resgatar a ideia de que como eu posso inovar usando o que já existe, né? Porque se eu uso o que já existe, eu vou gerar menos impacto, eu vou gerar menos problema, eu vou engajar mais fácil, porque eu estou trabalhando com coisas que já são conhecidas, que já são de domínio, né? Então ficaria mais fácil. Esse é o desafio do Lizar, tá? Então, na sequência, Alice, contigo, tá? Com você a fala. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jorge. Eu acho que assim o objetivo do projeto ele é tão interessante, porque ele vai de acordo com o que tudo no mundo está acontecendo, né? A gente está entrando agora, alguns dizem a quinta revolução industrial, alguns dizem uma nova forma de empreendedorismo, mas eu acredito que o mundo hoje está passando por uma transformação focando na economia colaborativa. E o projeto Lizar, ele é uma educação para a economia criativa, a economia colaborativa. Então, o que nos anos 90 era super legal ter um carro, hoje é super legal você chamar um Uber, né? Compartilhar um carro. Ah, o que antes era super legal você ir num restaurante super chique, nada sustentável, hoje você pede uma comida na sua casa, mais tranquilo. Então, todas as vezes que a gente pensa como vai ser o futuro da economia, o futuro da economia está intimamente ligado ao futuro da educação. Ou seja, a economia ela vai ser um reflexo do que hoje a gente mostra para as crianças. E eu acho que o meu interesse no projeto é exatamente isso: é mostrar que a economia, a educação que é baseada na economia colaborativa, a educação colaborativa ou a reciclagem na educação, ela é o que vai transformar lá na frente a nossa economia, gerando mais empregos, criando menos, sendo uma economia mais sustentável, uma educação mais sustentável também. E, para eu vou falar desse conceito. Pode falar, Jorge. Fazendo só um gancho rapidinho, então, como a Alice falou, a questão da economia circular, né, que é essa economia criativa, que tá, né, ela é recente, uma coisa bem recente, eu até queria elogiar aqui e indicar, quem quer conhecer um pouco sobre a economia circular e assuntos ligados a isso, upcycling e coisas parecidas, tem um curso muito bom do sistema SESI-FIEB São Paulo. Tá? Eu fiz um curso, é um curso de aproximadamente 30 dias, é um curso online, gratuito, muito legal, muito completo, e assim, eu achei muito legal. Era só mesmo esse registro aí, ali. Ai, que bom. Sempre que a gente tiver indicação assim de curso, é muito bom, né? E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão, esse conceito de upcycling. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, Jorge.
Quando eu falo para você sustentabilidade, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? A sustentabilidade está muito ligada a fazer sem impactar, Uma a palavra. ter sem Uma destruir. palavra. Hã? Tem que Uma ser uma palavra sustentável, autossuficiente. Ótimo, beleza. Algumas pessoas falam que a palavra que vem à cabeça pode ser relacionada à natureza, relacionada ao meio ambiente, relacionado à qualidade de vida. E uma das palavras que vem na nossa cabeça é reciclar. Porque a gente sabe que quando a gente recicla, a gente está gerando uma atitude sustentável. Então, a reciclagem, ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte do nosso contexto. A gente está acostumado a reciclar, a gente já entendeu o que é o reciclar. Então, todas as vezes que a gente pensa no ciclo, e né, quando ele passa de novo pelo ciclo, a gente recicla. Então, exemplos de reciclagem, exemplos clássicos de reciclagem é a garrafa PET que vai ser transformada em alguma, como que eu posso dizer? Você reutiliza a garrafa PET para outra coisa. Então, por exemplo, você compra um refrigerante, terminou, você vai lá e usa a garrafa para colocar água. Você está reciclando aquela garrafa, você está reutilizando, você está passando de novo pelo ciclo. Então, quando a gente recicla, a gente pega um objeto que já está criado e ao invés de transformá-lo em lixo, a gente reutiliza aquele objeto. Qual que é a diferença, então, de reciclar para upciclar? Ou upcycling, né? Quando a gente fala, por exemplo, aqui, vocês estão vendo o exemplo, a gente tem um pote de margarina, o exemplo mais clássico, porque todo mundo já fez isso, né? A gente reutiliza aquele pote de margarina, a gente faz um artesanato, alguma coisa mais bonitinha ali, e transforma esse pote em um outro tipo de pote. A funcionalidade do pote continua sendo um pote. Ele não mudou a funcionalidade. A questão de upcycling ou upciclagem é quando a gente pega aquele objeto e a gente transforma ele de modo a agregar valor àquele objeto. Então, um exemplo que eu tenho aqui é o pote de margarina que virou um controle remoto de um carrinho baseado em robótica. Então, ele virou um robô. Um pote virou um pedaço de um robô. Isso é upciclagem. Então, upcycling é a questão, você não cicla dentro do mesmo ciclo, você não recicla. Você sempre eleva a agregar mais valor. O que você acha, Jorge? Você consegue pensar em algum outro exemplo que a gente tem de upciclagem hoje na nossa sociedade? Upciclagem. Então, eu acho. Essas perguntas assim na lata é complicado, né? Mas assim, Adoro. acho que na realidade, quer ver um upciclar? Também eu não sei se posso considerar, porque o upciclar eu tenho que pegar alguma coisa e dar um novo uso. Você falou muito aí da coisinha de margarina, que é uma coisa, né, que é clássico. Uma coisa que é muito comum é a gente fazer isso, né? Fazer o reuso de alguns. Por exemplo, eu tenho feito, a gente está trocando bastante o plástico por vidro, né? Então, a gente está optando em comprar produtos que vêm em embalagem de vidro para poder reutilizar essas embalagens, identificar ela, né, com condimentos, para água, né, para qualquer outro tipo de coisa. Então, acho que assim, o mais comum seria o uso de vasilhames, né, de recipientes, assim, o que vem mais assim. O uso também de alguns pneus é muito comum, né? As pessoas usam para fazer bancos, fazer cadeirinhas, né? Então, para não descartar, porque realmente é um produto difícil, né? O processo de descarte é bem complicado, mas é uma coisa que é comum ver também. Exato. Isso é um exemplo clássico de upciclagem. Quando pega o pneu usado e transforma ele em algum tipo de utilidade de banco, por exemplo, você falou. Aquelas churrasqueiras que eram aqueles tonéis de ferro,
o pessoal corta no meio, faz uma churrasqueira, aquilo ali é uma upciclagem, porque você está dando uma nova funcionalidade para aquele objeto e agregando valor a ele. Então, o que iria ser apenas um tonel ali, ele virou uma churrasqueira. Uma super funcionalidade, né? Que a gente adora. Um outro exemplo, quando quem faz crochê sabe como é que é aquelas linhas que são feitas, que não é lã, ela é uma linha de malha. Aquilo ali é reutilizado das malharias, quando vão fazer as confecções, vão fazer camiseta. Aí o que sobra da camiseta, eles enrolam num negócio de madeira, assim, e pronto. Aquilo ali virou uma linha de crochê. Você pode fazer um tapete com aquilo. Então, o que iria ser descartado, ele acaba virando um outro objeto. Então, quando a gente fala de upciclar, outro exemplo aí, né? Que a gente está vendo uma luminária feita de fouet. Ele é o reuso criativo, então existe a criatividade e ele agrega valor. E eu gosto de adicionar uma coisa muito importante. Hoje a gente tem muito problema, né? A gente vê que faz parte na nossa rotina lidar com problemas. Então, a reciclagem, ela pode ser vista como uma forma de trazer soluções criativas para problemas que a gente já tem. Então, por exemplo, imagina que aqui, nessa foto, qual que seria o problema dessa foto? Eu quero fazer uma iluminação diferente, bonita, mais leve, talvez mais romântica, então a luz de velas, mas eu não tenho dinheiro para comprar um castiçal, ou eu não quero comprar mais um produto. Só que eu estou dentro de uma cozinha e eu tenho essas fouet, né, essas colheres esquisitas aí. Vou reutilizá-las. Então, não é só uma questão pelo artesanato, ou pela beleza, ou apenas por criar. É solucionar um problema. Então, quando a gente começa a falar de solucionar um problema, a gente já entra em uma outra parte de upciclagem, né? Esse conceito de agregar valor, que é o conceito da upciclagem na educação. Então, vocês veem que aqui um belo exemplo é a Débora Garófalo, ela traz muito da upciclagem, ela cria elementos para adicionar uma educação ativa. Isso foi antes da pandemia, tá, gente? Então, vocês estão vendo os alunos na sala de aula. Mas ela cria objetos que podem ensinar robótica com sucata. Então, ela está agregando valor educacional nos objetos e ela está mostrando para os alunos como solucionar problemas reais. Mesma coisa, André Albuquerque, um grande amigo meu, o exemplo que eu dei do pote de margarina é o exemplo dele. Então, ele traz maneiras de reutilizar o que normalmente seria lixo para trazer soluções de aprendizagem. E quando a gente fala de upciclagem na educação, então a gente lida diretamente com uma das habilidades que eu digo que no futuro vai ser a mais importante, que é a solução de problemas. A gente consegue pensar além de criar apenas por criar, que é o que nos trouxe até aqui hoje, né? Vamos analisar a nossa sociedade, tudo que a gente tem hoje de excesso é porque foi se criado pela beleza, pela criatividade, pelo prazer de criar algo. Mas hoje em dia a gente precisa pensar além disso, a gente precisa pensar por que eu estou criando isso, ou para quem eu estou criando isso. Qual é o problema que eu vou resolver criando isso? E quando a gente fala em criar, não necessariamente pegar um objeto do zero, né? Ou comprar pronto, né? A gente pode muito bem usar o conceito de upciclagem para solucionar um problema, para criar uma solução. E outra habilidade que vai junto ali de solução de problemas é empatia.
a gente está hoje falando, né, na educação, então a gente está educando jovens, as crianças. Lá na frente eles vão estar solucionando problemas usando esse conceito. Eles não vão estar solucionando para eles próprios. A gente não soluciona todos os problemas para a gente. A gente sempre tem que pensar no outro quando a gente vai solucionar um problema. Então, lembra da pergunta que eu fiz, né? Para quem eu estou solucionando esse problema? Qual é a necessidade dessa pessoa? O que ela precisa? Aí você vai lá e tem essa solução criativa de problema, esse reuso criativo das coisas. Dessa forma, você não vai ter gasto, você cria uma economia circular e sustentável, porque o mesmo objeto ele vai passar solucionando vários problemas de várias formas. Ô Alice, aproveitando aí, interrompendo sua fala, mas fazendo uma consideração, você acha, se a gente comentou isso na última live também com o Evandro e com a Manu, você acha que essa coisa de estar criando, que todo problema tem que ser resolvido com a solução que é totalmente criado do zero, você acha que isso termina, às vezes, limitando a capacidade de criatividade? Porque quando a gente pensa no upcycling, né, no que você está colocando, em todo o conceito dele, eu tenho eu não vou dizer que é uma restrição, eu tenho uma restrição material, né? Eu tenho que pegar o pote de margarina e resolver um problema. Eu tenho que pegar o fouet, né? Eu não sei o nome daquele negócio. O fouet, e eu tenho que criar uma luminária. Então, assim, eu tenho a parte material, a parte da minha solução, ela já existe, né? Então, eu sou obrigado a desenvolver aquela solução, a resolver aquele problema, mas eu tenho parte da minha solução pronta. Ó, eu tenho que resolver com o fouet, eu tenho que resolver com o pó de margarina. Você acha que isso seria um limitador ou isso aumentaria a capacidade criativa do indivíduo por trabalhar sobre uma coisa mais restrita? Nossa, que pergunta boa. E tem dois lados para essa pergunta, né? O primeiro lado é: você nunca soluciona a partir da solução. Você sempre soluciona a partir do problema. Então, ao invés de falar eu tenho que usar um pote de margarina, eu tenho que criar um robô. Esse é o problema, esse é o desafio. Você pode olhar ao seu redor e ver que você tem um pote de margarina. Mas o problema é sempre o centro, porque o problema é a dor de outra pessoa, é a necessidade humana. E quando a gente fala de qualquer tipo de processo criativo hoje, a gente está falando de processos criativos de solução de problema centrados em pessoas. Então, são problemas de uma pessoa que está causando uma dor nessa pessoa, a gente vai descobrir a dor dela e a gente vai sanar a dor dela, seja lá com o que a gente tiver em mãos. Aí vem a segunda parte da sua pergunta, né? Mas eu só tenho esse material na minha mão. Isso vai limitar? E é um exercício que eu sempre faço, né? Quando eu viro e falo assim para você, desenha. Se eu falar para você agora, pega um papel, uma caneta e desenha um pássaro. Você vai ficar pensando como que eu começo, como que eu vou, né? Você vai pensar como que eu vou fazer o pássaro. Ele vai estar voando, ele vai estar sentado, ele não vai estar. Então, a sua liberdade criativa vai te limitar, porque você vai ficar pensando nas opções. Se eu vir e falo para você, desenha um pássaro com 2 riscos. Todo mundo vai fazer o mesmo desenho. Todo mundo vai fazer o mesmo pássaro. Por quê? Quando você limita, e rápido, né? Todo mundo vai fazer na mesma hora. Quando você limita, você, na verdade, está ampliando a habilidade de criação daquela pessoa. Todo mundo vai criar algo, todo mundo vai criar um pássaro. Porque eu limitei. Então, a gente pensa que quanto mais opção, melhor é. Quanto mais opção, mais a gente vai ficar inseguro em relação às nossas escolhas. Então, eu acredito que quando a gente fala de agregar valor
a objetos, é claro, a gente pode aumentar a gama de objetos que a gente está analisando, que a gente está trabalhando, né? Sempre focando no problema. Mas isso não impede, a limitação não impede a gente de ser criativo. Existe um estudo que foi feito, se eu não me engano, na Irlanda, que eles colocaram crianças e falaram para as crianças, corram num campo aberto, assim, falaram para as crianças, sai correndo. Eles ficaram correndo sempre no mesmo lugar, e em círculos, assim, um perto do outro, um junto do outro, brincando um com o outro. Quando eles colocaram uma cerca, eles falaram, corre. Todas as crianças foram até a cerca e tentaram pular a cerca. Tentaram, né, passar dos limites. Então, isso é um exemplo de criatividade quando a gente tem menos opções. Quanto menos opções a gente tiver, dentro daquilo a gente consegue ser criativo o suficiente. Tem uma pergunta, Evandro, aí, o grande mentor aí, o Evandro é um mentor, um dos nossos mentores aí no projeto, e ele foi o que estava na última fala, né? Ele, o Evandro e a Manu, e ele pergunta o seguinte: como que pais e mães podem incentivar esse novo mindset menos tecnológico, mais criativo? Né? Acho que hoje, quando se fala em inovação, se pensa muito em tecnologia, né? E você está acabando de mostrar, e ele está colocando, né? Como é que a gente pode focar e mostrar que não é bem esse o caminho, né? Pode ser um caminho, é claro, tecnologia. Não precisa criar tecnologia do zero. Existe a upcyclagem tecnológica também. A gente pode reutilizar ferramentas que a gente já usa. Mas como que a gente faz isso? O que eu falo sempre para os pais é o mindset de Alice. Não eu, Alice. Alice, aquela lá dos países do País das Maravilhas. A Alice, ela era extremamente curiosa e ela não tinha vergonha, não tinha medo e saía perguntando para todo mundo. Então, eu acho que é fomentar esse complexo de Alice nas crianças. É perguntar para as crianças sempre, tentar trazer, através de perguntas, um insight nas crianças para voltar ao problema e ver que a solução nem sempre é tecnológica e fomentar a curiosidade. Então, a tecnologia, ela acaba sendo exatamente o que eu acabei de explicar para o Jorge. Um campo aberto. Você está colocando a criança na internet, por exemplo. É um mundo virtual inteiro. Então, esse mundo virtual inteiro vai fazer com que as crianças fiquem meio que paradas com medo das opções. Quando você limita, você começa a perguntar, você começa a instigar, você começa a trazer essa curiosidade. Além da tecnologia, você está limitando fora do ambiente online, a criança vai ter mais habilidade de desenvolver essa capacidade de perguntar e ser curiosa. O que eu falo sempre, se todo adulto mantesse esse complexo de Alice, esses adultos iam ser melhores solucionadores de problemas e mais empáticos. A curiosidade, ela sempre está ligada a exatamente isso. Você acaba encostando ali na empatia. Eu sei porque eu sou Alice, curiosa, perguntadeira, sai falando mesmo, né? Não tem muitos filtros, porque eu desde criança, sempre fui muito desenvolta nessa parte de fazer perguntas. E é isso que me trouxe ao conceito de upcyclagem, principalmente a upcyclagem na educação. Então, o que eu falo para você, Evandro, é exatamente isso. Instigue com perguntas, faça perguntas, e se a criança der uma resposta, incentive a fazer mais perguntas e não dar respostas. Porque a solução de problemas, e isso Jorge sabe muito bem, porque durante a Academia dos Inoveiros nós passamos por esse processo de design focado em usuário, né? É quando a gente não pode pensar na solução, a gente precisa se apaixonar pelo problema e estar sempre perguntando. Então é isso, é fazer perguntas. Tem mais alguma pergunta falando nisso? Valério, por enquanto não. Eu tô mapeando aqui, qualquer coisa eu... Quero ver perguntas. Podem fazer perguntas, tá, pessoal? Então, além de trabalhar com habilidade de solucionar problemas e empatia,
existem algumas habilidades sociais e socioemocionais que são desenvolvidas nas crianças quando a gente começa a trabalhar em upcyclagem na educação. Não só crianças, jovens, adultos, empreendedores, todas as vezes que a gente começa a trabalhar com solucionar um problema focado em pessoas, a gente começa a desenvolver habilidades tais como comunicação, a gente precisa saber comunicar, a gente precisa saber fazer perguntas, a gente precisa saber ter a escuta ativa para ouvir o que o outro está dizendo. Então, são habilidades muito importantes, não só para a socialização, mas para criar esse vínculo afetivo com a educação. Então, não é só aprender para tirar uma nota, é aprender para solucionar um problema porque eu vou fazer alguém feliz. Então, tem um propósito maior na aprendizagem. E falando em aprendizagem, quando a gente trabalha com upcyclagem, quando a gente trabalha com solucionando problemas de forma criativa, reuso criativo de materiais, a gente está trabalhando com diversos saberes. Não só o saber socioemocional, de socializar com outras crianças, de saber trabalhar com algum objeto, a gente trabalha também com competências que podem ser úteis além daquilo da solução. Então, por exemplo, química, física, você consegue aplicar conceitos dentro da solução de problemas, né? E é dessa forma, quando a gente começa a fazer o reuso criativo de materiais, ou de ideias, ou de coisas, a gente começa a explorar outros mundos, e dentro dessa exploração, a gente desenvolve novos saberes. Eu acho que isso que é muito importante, o motivo pelo qual devemos buscar trazer mais a reciclagem na educação. O movimento maker é um movimento que está intrinsecamente ligado ao conceito de upcyclagem, porque é um conceito que a criança vai fazer algo, mas tem sempre que voltar ao princípio de reuso criativo. Não é só criar algo do zero, então não adianta ir lá, impressora 3D e fazer uma coisa linda e maravilhosa, sendo que você poderia ter usado algo que já está pronto ali e só agregar valor àquilo. Empreendedorismo é a coisa mais importante, né? A gente sempre fala, e eu até não gosto de falar isso, mas a escola é uma preparação para a vida. Se a escola é uma preparação para a vida, a gente tem que ensinar aquela criança a saber empreender, a saber lidar com o próprio dinheiro, saber lidar com a economia. A reciclagem está ligada ao empreendedorismo pelo fato de que tudo que você agrega valor não é só o valor afetivo ou um valor por ter ficado mais bonito, você agrega valor monetário também. Então, se eu compro aquelas lãs que são feitas do resto, né, da malha, e faço um tapete, eu posso vender esse tapete. Então, qual que é o valor do tapete versus qual que é o meu gasto inicial? Onde que surgiu aquela lã ia ser jogada fora, provavelmente em algum lugar, o tecido não é biodegradável assim, então a gente começa a agregar valor, não só social e sustentável, mas também financeiro. Isso é muito importante para as crianças que estão aprendendo ali, né, o que elas vão fazer. Aquela famosa pergunta, né, o que você vai fazer quando você crescer? Isso não existe mais. Já está ali aprendendo desde criança. Então, todas as vezes que a gente passa por uma solução de problemas de forma criativa, a gente sempre acaba passando pelo processo de design de algo. Então, se eu falo para uma criança, eu estou com um problema, me ajuda a resolver, eu quero um pote, mas eu não tenho um pote, como é que a gente vai fazer? A criança ela vai primeiro ter que descobrir qual que é o problema que você tem, né? Descobrir exatamente para que você quer esse pote, o que você vai fazer. Então, por isso que é importante instigar perguntas. A criança vai definir, ok, então o problema que ela tem é esse e eu vou resolver. Como que eu vou resolver? Eu vou desenvolver uma solução e vou mostrar para ela a minha solução.
Eu posso gostar ou não. Se eu não gostar, a pessoa, a criança, o jovem, adulto, seja lá quem, vai ter que desenvolver outra solução. Talvez descobrir de novo, talvez definir de novo, mas vai passar pelo ciclo de novo. E esse é o ciclo da aprendizagem criativa. Quando a gente usa esse ciclo, a gente acaba agregando novos saberes e outros valores para a nossa educação. Então, é um ciclo que, de uma forma, é uma upciclagem do conhecimento. Falei bastante, não falei? O que a gente que a gente faz com ideias, então, né? A gente tem várias ideias. É como o Jorge falou, eu tenho um pote, daí eu tô com uma ideia. Não importa. O que importa é que quando você tem uma ideia, você precisa colocar o valor nessa ideia, colocando ela em uso. Então você tem que fazer algo. E isso é muito importante também na reciclagem. É que quando a gente descobre o problema de uma pessoa, a gente vai solucionar o problema de forma criativa, a gente vai fazer algo para aquela pessoa. É o certo? Não sabemos. A gente precisa fazer e descobrir. Então, todas as vezes que a gente falar de ideia, a gente tem que ligar ela a uma ação. E a reciclagem está ligada a isso, a ação de fazer algo. Afinal, começar algo é mais importante do que estar certo. Se você está errado, você aprendeu e vai validar suas hipóteses e vai tentar de novo. Então é isso, na verdade. Eu queria saber. E aí, Jorge, o que você acha desse conceito de upciclagem? Então, eu vou agora abrir um slide aqui para você, e aí a gente vai viajar na upciclagem, porque eu vou trazer um pouquinho também dessa questão do projeto Lizar, e o que você falou é isso mesmo. Eu acho que sobre a questão da criatividade, das habilidades, né, de pensar, né, sempre pensar de para quem, por quê, né, se apaixonar pelo problema e não pela solução. E é incrível, né, que todo exercício, sempre que se faz exercício de solucionar alguma coisa, todo mundo foca na solução, né? Já sei, vamos fazer isso. Né? Primeiro eu tenho que entender e dominar o problema, né? Eu tenho que saber como é que ele funciona, quais são os detalhes dele, para daí, após esse domínio do problema, eu trabalhar de fato, né, com a solução. O projeto Lizar, a gente está passando por esse processo agora, né, de apaixonar-se pelo problema. O problema eu vou mostrar um pouco ele agora, né? Eu vou mostrar aqui um slide e aí a gente vai conversar na sequência dentro do tema da reciclagem. É só um slide aqui. Deixa eu ver. Tá aparecendo aí? Tá, para mim tá aparecendo. Beleza, então, ó. Pensa o seguinte, Alice. Pensa o seguinte. O mundo, em 2014, produziu 44,4 milhões de toneladas de resíduo eletrônico. Celular, produziu, tá? Foi gerado globalmente. Em 2014. Desses 44,4 milhões de toneladas, a gente sabe que muita coisa, na realidade, ela não estragou. Ela simplesmente foi descartada, ela não foi pensada, ela simplesmente foi colocada no canto, né? Vamos colocar esse termo. E olha o nível do negócio, Alice. Somente 7,5 milhões de toneladas, tá, tiveram seu destino final reconhecido. Você tem noção? Ou seja, isso em 2014, né? Mas, ou seja, aproximadamente somente 17% de tudo que foi produzido, né, tudo que foi descartado, né, em 2014, foi de fato identificado que era o destino que ele teve. Em 2019, esses dados são dados do Global S Monitor, né, agora de 2020. Em 2019,
a gente produziu 53,6 milhões de toneladas. Olha que absurdo. Eu fiz uma conta simples ali, quase 21% de incremento a gente teve, né? Em 5 anos. E o pior de tudo é que isso é o que você falou. A economia circular e o upcycling, se ele fosse aplicado, se ele se tornasse uma cultura, né? Se a gente absorvesse esse conhecimento e trouxesse para o nosso dia a dia, esses números seriam outros, né? O impacto disso, porque assim, eu estou pensando em números, né? Todo mundo deve estar visualizando aí, o iPhone que eu troquei, aquele meu celular antigo, o fone de ouvido que eu comprei um novo, né? Como você falou agora, eu comprei uma câmera, né, de melhor resolução. Isso é natural acontecer, né? Isso é natural. Então, o grande desafio é o que eu posso fazer com aquilo que vai ser substituído, né? Exatamente. Esse é o grande desafio. Eu posso dar um novo uso. Por exemplo, uma coisa que eu estou achando muito legal, eu não estou usando aqui agora, mas incrível, uma coisa simples e comum. Cara, o seu celular antigo, ele tem uma câmera, ele tem a câmera fotográfica melhor do que muitas câmeras que você compra aí. E a gente pode usar esse celular como webcam ligada no próprio celular, né? Então, assim, eu fiz alguns testes com o meu celular, ficou excepcional, é muito legal. Então, às vezes, em vez de descartar esse celular, claro, se você for descartar de forma errada, né, largar no cantinho da lixeira, ou, né, jogar no lixo comum, ou não ter, né, porque você aí, Alice, imagino que para você é simples descartar o resíduo eletrônico que você produz? É fácil você fazer isso? Não, fácil não é. O problema é que eu nunca descarto, né? Eu tenho um arsenal de eletrônicos aqui, que inclusive alguns deles eu dei um caminho muito interessante durante a pandemia. Porque teve alguns dados de pessoas que não conseguiam acessar, crianças que não conseguiam acessar a aula porque não tinha como. Porque, e eu cheguei a ouvir o relato de um professor mandou para mim o áudio que a mãe falou: olha, meu celular é para Zap. Meu filho não vai ficar vendo o meu celular, não. Então a criança não tinha como acessar. Aí, adivinha, meus tablets viraram, né, a escola de algumas crianças. Então, acontece, né, de você guardar e você pensar, nossa, mas por que eu estou guardando? Virei aqueles colecionadores, sabe? Que fica guardando só as coisas, mas eventualmente não é só guardar. É você guardar e um dia você pensar quais os problemas que acontecem hoje, o que eu tenho em mãos e como que eu posso daí, então... Como você pode contribuir. Isso mesmo. Então, todas as vezes que se fala de eletrônicos, por exemplo, eu acho que existe uma compra exagerada de eletrônicos novos, né? E até eu falo isso porque eu não tenho dinheiro para comprar um novo iPhone. Também. Mas existe uma compra exagerada, porque se o seu telefone está funcionando do jeito que você quer, você não precisa de um novo. Agora, se você precisa de um novo, o que você faz com o que você tem em mãos? E como que você pode agregar valor àquilo? Talvez o valor que você vai agregar não seja bom, mas lembrando que você está solucionando o problema de outro. Né? Talvez para outro o problema fosse solucionar. O tablet que eu doei, por exemplo, não conseguia fazer nada nele, mas ele entrava na internet. Então a criança conseguia acessar a videoaula e escrever lá no caderninho o que precisava. Bom, aí eu solucionei o problema de alguém. E o valor que aquele tablet tinha para mim não era o mesmo que daquela criança, né? E assim, o que você acabou de falar, na realidade, esses números, essas informações que a gente está falando, a questão do upcycling, ela não quer dizer que, por exemplo, eu tenho que deixar de consumir, né? Não é essa a questão que é colocada, né? Não é essa a preocupação. A preocupação é justamente o que você colocou, né? Se eu tenho alguma coisa e essa coisa hoje ela não tem mais uso para mim, né?
Será que por empatia, né? Você citou lá da questão da empatia ser importante no processo. Eu posso resolver o problema de uma outra pessoa, olha lá, resolver sem precisar criar nada. Eu simplesmente transferi uma tecnologia que estava sob meu domínio, que já não usava mais, para outra pessoa que, para ela, aquilo ali era uma novidade gigante, né? Aquilo estava resolvendo um problemão para ela. Então, assim, essa cultura, né? Infelizmente, ela ainda é muito pequena, né? Ela ainda é muito pequena. Eu vi que tiveram várias campanhas aí no processo da pandemia de pessoas que doaram celulares. Se eu não me engano, a Receita Federal Brasileira, ela fez várias doações em vários estados. Aqui no Paraná, por exemplo, ela fez algumas doações de aparelhos, tanto nas faculdades, quanto nas escolas estaduais e municipais. Então, assim, houve um movimento, né, de conscientização, eu não sei se é bem o termo, nesse sentido. Mas a grande questão, né, por exemplo, quando fala de economia circular, tem aqueles pilares, né? Hoje, muito pouco as empresas que produzem, né, a tecnologia, elas ensinam você a reparar, né? Do tipo, as tecnologias hoje que a gente consome, elas não são reparáveis, elas são substituíveis, né? Então, às vezes, o reparo de um celular é o preço de outro celular. Né? E aí a gente termina sendo obrigado a ter que consumir esse novo produto por uma necessidade, né? Não é por um simples prazer da aquisição, mas por uma necessidade. Né? E também pode ser pelo prazer, né? Contanto que seja consciente que esse descarte ele seja adequado, ele siga esse processo. A lei brasileira hoje, ela já exige que exista um acordo compartilhado para que a gente possa devolver isso para a cadeia, né? Então, é chamada logística reversa. O nome LISA, ele vem de logística reversa, o L do início, o R do final é de logística reversa, né? Então, a gente tem que trazer um pouco isso como conscientização. E assim, sobre a questão do upciclar, tudo que você falou, Alice, é muito importante, né? Eu acho que, inclusive, eu não sei, eu estou acompanhando bastante conversa nesse sentido, e você falou da questão né, que a escola ensina para a vida. E eu penso, né, eu acho que não deve carregar a escola com essa responsabilidade, né? Impor essa responsabilidade à escola, né, ao professor. Mas, de alguma forma, é feito isso, né? De alguma forma, isso acontece, né? Então, se isso acontece e a escola é o grande canal de disseminação da upciclagem, da reciclagem, da sustentabilidade, né? E das coisas que vão garantir que a gente tenha um mundo, né? Tem um segmento também que acompanha quanto consumimos da Terra, né? Não lembro agora, é o Dia da Terra, ou alguma coisa assim, não sei qual é o termo, que eles fazem assim, todo ano o planeta ele tem um tempo para que a gente consuma todos os recursos que ele tem, né? E esse estudo tem sido feito há algum tempo, e cada ano a gente consome um planeta inteiro em menos tempo. Se eu não me engano, esse ano a gente consumiu o planeta inteiro em seus recursos antes do meio do ano. Se eu não me engano, foi abril, maio, a gente consumiu todos os recursos disponíveis, né, que a população poderia consumir. A gente consumiu, ou seja, a gente está... por que isso está acontecendo, né? Então, a gente tem que repensar isso, porque senão um dia... Eu, agora que sou pai novinho, viu, Alice? Não sei se você está sabendo, eu estou com uma bebezinha. Uhum. A gente tem que pensar... Né? Eu sempre pensei, eu sempre busquei essa questão de olhar para o futuro, de ver o que vai acontecer para frente. Acho que mais hoje, eu acho que isso vem com uma força muito maior, né? Será que há necessidade de eu consumir tanto, né? Que tipo de coisa que eu posso mudar que cause menos impacto, né? Que tipo de postura, que tipo de discurso eu posso levar, né? Para a sala de aula, o que é que eu posso levar para a sala de aula, né? Tem muitos professores acompanhando aí a live aí, e alguns aí acompanhando também pelo WhatsApp, que você manda o link lá, o pessoal entra pelo WhatsApp. Eu vi que tem pessoas que mandam perguntas, não sei nem por onde, que a pergunta chega depois, né? Mas, assim, esse trabalho, que não é uma obrigação da escola, né, de ensinar para a vida, né?
e essa é uma obrigação, eu acho que da família, mas a escola ela está dentro do processo, o quanto a escola puder contribuir nesse sentido, ela vai agregar muito, né? Vai agregar muito, porque, né, como você falou, não estou aqui condenando, né, a atitude, também acho que não foi um ponto quando você colocou, mas nem sempre os pais eles têm condição, né, não vou dizer capacidade, mas eles têm condição em determinados momentos de ter determinadas atitudes, né? E às vezes nessa hora que entra o professor, que é alguém que está isento, né, daquela redoma familiar, então ele não está contaminado, entre aspas, com o que está acontecendo ali dentro, então ele consegue ter uma postura diferenciada, ele consegue fazer uma diferença, né, como você fez, né, doando o seu dispositivo para ter uma nova funcionalidade ali com aquela criança. E eu imagino que outros professores aí estão fazendo no Brasil como um todo, porque o momento exigiu realmente que a gente tomasse uma nova atitude. Tá? Então, era isso aí, Alice, mostrar um pouco esses números, né? E agradecer. Interessante o que você trouxe sobre a questão da escola. Eu até falei, né? Eu não gosto de dizer isso, que a escola é um preparo para a vida, né? Isso é uma das definições, uma das formas de ver a escola, a educação hoje. Eu não gosto de dizer isso, porque a escola é a vida. A gente passa a maior parte da nossa vida dentro da escola. Os melhores momentos da nossa infância, a gente vai lembrar, a gente está na escola, aprontando, fazendo coisa boa, aprendendo ou não, né? Então, assim, o que eu digo para professores hoje? Por exemplo, a escola que eu trabalhei, a última escola que eu trabalhei, eu comecei a mostrar que era possível passar um semestre inteiro sem imprimir papel, nenhum papel, nada. Então, provas eram feitas todas no voluntário, eu precisava passar alguma coisa para os alunos, eu passava pelo celular, né, no Google Classroom, os alunos acessavam no celular, aí tinha um outro aluno que falava, ai, teacher, professor de inglês, né, ai, teacher, mas eu gosto tanto de papel, compra o seu caderno, escreva no seu caderno, depois esse caderno vai ter que virar alguma outra coisa. Então, eu passei um semestre inteiro sem imprimir uma folha sequer de papel. Eu era a única, mas eu instiguei. Fez seu trabalho, né? Acho que. Exato. Então, tem horas que é um passinho de formiguinha, a gente pensa, nossa, mas só eu tô fazendo isso. Ah, mas todo mundo tá fazendo diferente. Não importa. Uma pessoa vai acabar influenciando uma outra, que influencia uma outra, e assim vai. Então, é criar também aquela onda de pensamento, né? Eu sempre falo, a transformação, ela vem quando uma pessoa tem ideia e incentiva a outra a abraçar a ideia. É aí que propaga. É aquela história que se usa muito o termo hoje, né, nas redes sociais, o viralizar. Eu gostaria muito, né, é interessante que isso viralize, né, e que viralize não só como uma brincadeira, né, você falou essa questão do papel, o papel tem coisas, Alice, que até hoje eu não entendo porque que ainda usa o papel, né? Exato. Eu acho que, né, o que está ligado a papel, né, para quantas árvores, quantos litros de água são consumidos. Eu acho que se a pessoa tem que se colocar isso, uma campanha que é feita muito em hotéis, né, não sei se você já percebeu, nem todos fazem, mas alguns, e eu vi que virou uma rotina, e eles fazem uma campanha muito forte, claro, por uma questão de economia de recursos também, né, obviamente, mas, por exemplo, a questão do uso da toalha, né? Ó, se você usou a toalha e essa toalha você, né, pode utilizar novamente, não jogue para lavar, né? Porque olha quantos litros de água. Então é legal, eles colocam lá uma estatísticazinha no banheiro, um adesivo dizendo, olha, para cada toalha lavada, a gente gasta tantos litros de água, tanto sei o quê, e a gente usa produto tal que consome tanto, isso e aquilo. Então, assim, às vezes o que falta mais é educação mesmo, né? Porque acho que todo mundo quer fazer diferente, as pessoas querem impactar positivamente o planeta, né? Elas querem trazer alguma coisa, algum diferencial. Mas como elas não sabem, de fato, como isso acontece e o que impacto isso vai gerar, eu acho que elas terminam se passando, né, de exercer essa função. E você dar esse exemplo daí é legal, porque você falou, você faz a sua parte e alguém vai ver, né, isso acontecendo e vai falar assim, poxa, legal e tudo, vamos fazer também. Por que não a escola levar, ó, vamos fazer um semestre,
Ou vamos fazer um bimestre. Olha, pessoal, a gente vai ter um bimestre no ano que a gente vai fazer tudo sem usar papel. Uhum. Né? Então, assim, é um desafio, mas é um aprendizado, é um processo, as crianças vão se inserir, elas vão levar isso para casa, as crianças são os maiores e melhores propagadores de ideias, né? Sim, aprendi isso. Então, se a criança sabe e ela entendeu, com certeza o pai e a mãe vai escutar aquilo o resto da vida, né? Principalmente se fizer errado, né? Então, é bem legal isso aí. Mas, Alice, então, obrigado, tá? Eu queria agradecer. Vou deixar o espaço, né? Eu citei as tuas redes sociais. Você tem um trabalho muito forte também nas redes sociais, né? Com projetos que você desenvolve, né? Cursos que eu, inclusive, já participei de alguns, né? Na área de design sprint, né? E outros, a design think também. Recentemente, eu participei daquele curso do IDEO, né? Se eu não me engano, por indicação sua, né? Design think. Muito show de bola. E então, assim, fale um pouco aí, faça o seu jabá, né? Porque o espaço aqui é esse, né? A ideia é se apresentar mesmo e convidar, faça o convite que você achar conveniente para o nosso público aí. Bem, quem quiser saber um pouco mais, quem quiser conversar um pouco sobre, quem quiser mostrar um projeto que fez relacionado ao que a gente conversou, podem me procurar. Eu estou mais no Instagram, o Jorge colocou, né, meu Instagram, que ele é complicado, @TheHeadbangerTeacher. Me procurem, me mostre, vamos conversar, vamos trocar ideia. Se você tiver um projeto legal que gostaria de compartilhar, adoraria ouvir. Eu gosto muito de falar sobre o design criativo. Vou começar a trabalhar um pouco agora com o design inclusivo. Então, tem muita coisa rolando por aí. Só me seguir lá no Instagram, procura lá, que eu vou postando coisas novas por lá. Beleza, então. Alice, muito obrigada mais uma vez, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá? Provavelmente você vai ser convidada para um outro momento, assim, conforme o projeto for avançando, a gente vai fazer algumas lives, a gente vai trazer novamente, né, esses debates, esses assuntos à tona, porque o papel nosso, o que a gente está trazendo, é justamente formar, né, o máximo de conteúdo, construir o máximo de informação e disponibilizar para que as pessoas tenham acesso a isso e elas possam exercer o seu papel de cidadão, né, fazendo uso aí consciente tanto dos recursos quanto da tecnologia, de forma criativa, fazendo upcycle, né? Sempre. Exatamente. Beleza? Obrigadão, Alice. Obrigado pelo convite. Um abraço, então. Tchau, tchau, pessoal.